E aí, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês. Eu sou Gustavo Escadolino, professor de Direito Administrativo e da carreira da Advocacia Geral da União. E hoje vamos falar sobre reforma administrativa. E o material que eu vou trazer para vocês está na descrição do vídeo, uma tabela comparativa com o texto atual do texto proposto através do projeto de emenda à Constituição, que é a PEC 32. Pessoal, segundo o governo, nós teremos 3 fases da reforma administrativa. A primeira fase já teria começado com a propositura da PEC e foi a PEC 32 de 2020. A segunda fase, após a aprovação da PEC, seria um conjunto de leis ordinárias e leis complementares que viriam a complementar a Constituição e efetivar as mudanças propostas de acordo com a PEC 32. E a terceira fase da reforma administrativa seria um projeto de lei proposto de um regime geral de servidores públicos. Nós sabemos que hoje cada estado, cada ente da federação tem autonomia para poder fazer a sua lei que vai reger quais são os direitos e deveres dos seus servidores. Mas com a proposta de emenda à Constituição, será feita uma lei de caráter nacional que vai trazer normas gerais sobre servidores públicos para ser seguida por todos os entes da federação. Então vamos abordar aqui, nesse vídeo, os pontos mais importantes, mais polêmicos da PEC 32. Vamos lá então? Na tela, vem comigo. Olha só, pessoal, então vamos trazer aqui o primeiro ponto, que é a mudança na estruturação dos cargos que temos hoje na nossa Constituição. Hoje temos na Constituição os cargos chamados de cargos vitalícios, cargos efetivos e os cargos em comissão, na redação atual da nossa Constituição. Cargo vitalício são alguns cargos mencionados na Constituição e são os cargos que têm a maior garantia de permanência na função em razão da chamada vitaliciedade. Uma vez vitalício, só perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Temos os cargos efetivos, que são os cargos dos concursados e que adquirem estabilidade após 3 anos de efetivo exercício nesse cargo. E temos os cargos em comissão, de livre nomeação e livre exoneração. Com a proposta de emenda à Constituição, haverá uma grande mudança nessa estruturação dos cargos. Em relação a cargo vitalício, nada vai mudar, eles não são atingidos pela PEC 32. No entanto, pessoal, em relação aos demais cargos, há grandes mudanças. Vamos conferir? Vem cá comigo, olha só. Então, nós teremos aí cargos que terão estabilidade e cargos que não terão a estabilidade. Então, é criada uma categoria de cargos que é o cargo com vínculo por prazo indeterminado. Ingressa mediante concurso público, fica no vínculo de experiência pelo prazo mínimo de 1 ano, e depois aqueles que estiverem dentro da classificação do quantitativo fixado em edital do concurso público, eles ficarão nesse cargo, mas sem a estabilidade. E veja que após realizar o concurso público, ele fica no vínculo de experiência, não ocupa o cargo ainda. Ele só vai ocupar o cargo caso ele esteja dentro da classificação fixada no edital. Isso não ficou muito claro na proposta, porque não se sabe se todos que foram aprovados na primeira etapa do concurso, se ficarem na classificação final, vão depois ingressar no cargo. Não ficou muito claro isso na emenda. E temos ainda a outra classificação de cargos, são os cargos típicos de Estado. Ingressa mediante concurso público, fica no vínculo de experiência por no mínimo 2 anos e depois tem que estar na classificação final dentro do quantitativo previsto em edital do concurso público. E aí depois tem ainda o estágio probatório. E aí, passado o estágio, ele adquire, então, a sua estabilidade e só perderá o cargo nas situações previstas na Constituição. E nesse ponto aqui, atenção, o artigo 41 da Constituição também tem proposta de reforma do artigo 41 para prever o seguinte, que hoje fala que o servidor estável pode perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Com a mudança, a proposta é: servidor estável perdeu o cargo por decisão judicial transitada em julgado ou sentença confirmada por órgão colegiado na segunda instância, dispensando, então, o trânsito em julgado. Uma outra mudança que tem no artigo 41 é que hoje fala que será feito um projeto de lei, uma lei complementar, que vai disciplinar
servidor que não tiver desempenho suficiente, ele perde o cargo. Essa lei até hoje, ela não existe, como sabemos. E a proposta é que não seja mais uma lei complementar, uma lei ordinária venha regulamentar esse artigo da Constituição. Então, o cargo com vínculo com prazo indeterminado ingressa mediante concurso público, só que ele não tem a estabilidade. O cargo típico de Estado ingressa mediante concurso, no mínimo 2 anos, fica com vínculo de experiência, depois ele vai para o estágio probatório e depois adquire a estabilidade. E temos também os cargos de liderança e assessoramento, que são cargos que não ingressam mediante concurso público, e esse tipo de cargo aqui é que vai necessitar de muita discussão no Congresso Nacional. Por quê? Ele vai substituir os atuais cargos em comissão e as funções de confiança. Hoje, prevê a Constituição, no artigo 37, inciso 5º, que os cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração. E as funções de confiança é para quem tem cargo efetivo. Com a reforma, pretende-se que todas as funções de confiança e os cargos em comissão sejam transformados nos cargos de liderança e assessoramento. Um ponto que tem que ser discutido é o seguinte: hoje há uma garantia constitucional de que, dos cargos em comissão, um percentual fixado em lei será destinado para servidores da carreira. E há uma garantia constitucional de que as funções de confiança são somente para quem tem cargo efetivo. Na proposta de emenda à Constituição, não está claro quem vai poder ocupar tanto os cargos em comissão quanto as funções de confiança, deixando, inclusive, o projeto de emenda à Constituição para ato do chefe do Poder Executivo regulamentar quem vai ocupar os cargos de liderança e assessoramento. Então, a meu ver, é necessário que nós tenhamos, sim, uma garantia prevista na Constituição de que esses cargos, que são cargos de direção, de chefia, de assessoramento, sejam destinados, quando houver função de confiança, para servidores de cargo efetivo. E quando forem cargos em comissão, que um percentual seja reservado em lei para quem é daquela carreira. Mas com a mudança, essas garantias serão retiradas da Constituição. Um outro ponto a ser esclarecido aqui também na emenda à Constituição é que hoje se prevê que os cargos em comissão e as funções de confiança são para funções de chefia, direção e assessoramento. E os cargos de liderança prevê a emenda que são para funções estratégicas, de direção e funções técnicas. No entanto, essa questão de você poder atribuir para cargos de liderança, cargos em comissão, quem tem funções técnicas, isso já foi declarado inconstitucional pelo STF. A função técnica não pode ser para quem tem um vínculo precário com o poder público. Tem que ser para aquele que é concursado, que exerce as suas funções mediante concurso público. E, por fim, nós temos também na Constituição hoje as chamadas funções temporárias, previsto no artigo 37, inciso 9 da nossa Constituição, prevendo que pode haver contratação de temporários em razão de excepcional interesse público. Essas funções temporárias vão ser chamadas de vínculo temporário. E nesse caso aqui, esse vínculo temporário permanece com a mesma regra, que ingressa sem concurso público e também não adquire a estabilidade. E é chamado de vínculo temporário, não é cargo, não é, na verdade, um emprego. Ele tem um vínculo temporário com o poder público em razão de excepcional interesse público e outras situações previstas na nossa Constituição. Mas, avançando um pouco mais, vamos falar das diferenças que temos aí quando a gente fala dos cargos típicos de Estado e os cargos que não são típicos, assim considerados, e que não terão a estabilidade. Um outro ponto a ser acrescentado é que a projeto de emenda, ele não definiu o que será cargo típico de Estado. Uma lei vai regulamentar a Constituição e vai definir o que é cargo típico e vai ter estabilidade, e o que não é cargo típico e vai ficar com um vínculo com prazo indeterminado sem ter a estabilidade. Um ponto interessante colocado na emenda é que diz que quando houver cargo típico de Estado, será vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada
inclusive a acumulação de cargos públicos para servidores ocupantes de cargos típicos de Estado ou durante o vínculo de experiência. E aqui é tanto para o cargo típico quanto aquele que ocupa cargo com vínculo com prazo indeterminado. Ou seja, durante o vínculo de experiência, não vai poder ocupar nem outro cargo, nem outra função pública. E em relação a cargos típicos de Estado, ele não vai poder ter acumulação de cargos públicos, salvo quando for cargo na área de docência. Hoje prevê a Constituição que o servidor, tendo cargo típico ou não de Estado, ele pode acumular 2 cargos de professor, um de professor com mais um técnico ou científico e 2 da área da saúde com profissão regulamentada. E sendo o cargo típico de Estado, assim previsto na emenda, ele vai poder ocupar o cargo dele e somente mais um cargo na área de docência ou então na área da saúde, certo? Uma outra diferenciação. E um ponto interessante que a emenda trouxe foi também a seguinte, que quando a pessoa ocupar cargo que não é típico, cargo com vínculo com prazo indeterminado, será autorizada a acumulação remunerada de cargos públicos para servidores não ocupantes de cargos tipo de Estado, quando houver compatibilidade de horários e não houver conflito de interesses. Observado, em qualquer caso, exposto no artigo 39, caput, inciso 7 da Constituição. Então, para aqueles cargos que são por vínculo com prazo indeterminado, eles ingressam mediante concurso público, não têm estabilidade, mas vão poder acumular outros cargos públicos, havendo horário compatível e havendo ainda falta de conflito de interesses. E a questão da compatibilidade, o projeto de emenda à Constituição diz que a lei vai regulamentar qual que é a carga horária compatível para poder ter a acumulação. Hoje sabemos que a Constituição prevê que tem que haver compatibilidade de horários. E o Supremo decidiu que não há, hoje, uma carga horária semanal pré-fixada. O que tem que demonstrar para ter acumulação lícita é a compatibilidade de horários. Com a emenda sendo aprovada, uma lei vai regulamentar e vai definir qual seria essa carga horária semanal máxima que vai ser possível a acumulação de cargos. Talvez, se isso for aprovado, seja fixado em aí até 60 horas, que era decisão do TCU, que também era decisão do STJ e foi derrubada pela jurisprudência do STF, certo? Um outro ponto interessante da emenda é que o artigo 37A será criado para prever instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicas ou privadas para execução de serviços públicos, inclusive compartilhando estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Esse é um outro ponto que tem que ser debatido no Congresso Nacional para que seja definido que tipo de atividade, que tipo de serviço público vai poder ser compartilhado com particulares para que eles venham prestar serviços públicos no lugar do Estado. Pessoal, estamos encerrando aqui a nossa análise da emenda à Constituição da PEC 32 em até 15 minutos e os pontos mais importantes é a questão da possível extinção da estabilidade para os cargos com vínculo com prazo indeterminado. Cargo tipo de Estado, que não foi definido, mantém a estabilidade e as funções, os vínculos temporários nunca tiveram estabilidade, exercem função pública por prazo indeterminado, inclusive sem a realização de concurso público. Ficamos aqui e até um próximo encontro. Até mais.